Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir uma janela fascinante para dentro do corpo dos nossos animais. A radiologia veterinária é isso, uma ferramenta essencial que, no fim das contas, dá voz a pacientes que não conseguem falar, permitindo que os veterinários enxerguem o que está escondido. Olha só que imagem incrível! Isso é uma tomografia computadorizada abdominal e ela já mostra de cara o poder da tecnologia moderna. E ela nos leva direto para o maior desafio da medicina veterinária. Como é que se diagnostica um paciente que não pode dizer onde dói? É exatamente aí que a imagem entra em cena, né? Ela vira os olhos e muitas vezes a voz do veterinário. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Quando um bicho não consegue nos guiar até a dor, como é que a gente acha a fonte do problema? A resposta, claro, está na tecnologia. É essa que nos permite olhar através da pele, dos músculos e até dos ossos para encontrar a verdade. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender o desafio do diagnóstico. Depois, a gente vai ver o salto gigantesco para a tecnologia digital. Aí um ponto importantíssimo, a segurança em primeiro lugar. Em seguida, vamos abrir a caixa de ferramentas de imagens avançadas e, para fechar com chave de ouro, ver umas aplicações surpreendentes da radiologia fora da clínica. Vamos começar então pelo começo, né? Entendendo a necessidade fundamental da imagem na medicina veterinária, ou seja, o desafio do diagnóstico. Pensa só, até o animal mais dócil do mundo pode ficar com medo e reagir na defensiva durante um exame, pode morder, arranhar. Por isso, a contenção feita com todo cuidado por profissionais treinados não é só para segurança, não. É absolutamente essencial para conseguir uma imagem nítida e evitar ter que repetir o exame, o que, claro, aumentaria a exposição à radiação tanto para o animal quanto para a equipe. Ok, superado o desafio de manejar o paciente, vamos ver como a tecnologia por trás da imagem evoluiu de uma forma impressionante. Chegamos à segunda parte, o salto digital, do filme aos pixels. A evolução foi notável. A gente começou lá atrás com radiologia convencional, aquela de filme, sabe, com doses de radiação mais altas. Depois veio a radiografia computadorizada, a tal da CR, que já foi um avanço, introduzindo o processamento digital e diminuindo a radiação. E aí, finalmente, chegamos na radiografia digital, a DR, que reduziu ainda mais a dose, entrega os resultados quase que na hora e com uma qualidade de imagem muito, muito superior. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. O método antigo significava mais radiação, um processamento lento e um monte de filme físico para guardar. Com o digital, a conversa é outra. Menos radiação, imagens prontas em segundos e a facilidade de armazenar e compartilhar tudo eletronicamente. Isso mudou completamente o jogo, a agilidade do diagnóstico. E o mais legal é que essa inovação não ficou presa dentro das quatro paredes da clínica. Equipamentos de raio-x digitais portáteis como esses levaram o diagnóstico avançado direto para o campo. Isso atende desde animais de produção em fazendas até animais selvagens em zoológicos. É a tecnologia indo onde o paciente está. Agora, vamos avançar para um ponto que não dá para negociar, a segurança. Segurança acima de tudo, a responsabilidade da radiação. Com o poder da radiação ionizante, vem uma responsabilidade enorme. Proteger a equipe é tão crucial quanto diagnosticar o paciente. Por isso, o uso de equipamentos de proteção, os EPIs, como aventais de chumbo, luvas, protetores de tireoide, isso não é opcional. E, claro, os dosímetros pessoais que monitoram a exposição de cada um ao longo do tempo. E essa citação ilustra perfeitamente o porquê. Uma pesquisa revelou um dado preocupante. Os assistentes, muitas vezes, recebem uma dose de radiação bem maior do que os próprios veterinários. A razão é até simples. Geralmente, são eles que seguram um animal, ficando bem mais perto do feixe primário de raio-x. E aí que tá o pulo do gato. Não adianta só ter a tecnologia. Estudos mostram que existe uma lacuna perigosa de conhecimento sobre os riscos da radiação entre os profissionais. Isso só reforça a necessidade urgente de ter treinamento contínuo, sempre atualizado, em radioproteção para toda a equipe. Ok, já falamos bastante de raio-x, mas agora vamos expandir o nosso foco, porque a caixa de ferramentas do diagnóstico por imagem é bem maior. Vamos explorar as ferramentas avançadas que compõem esse arsenal. A radiografia não trabalha sozinha de jeito nenhum. A escolha da ferramenta certa depende do que se está procurando. O raio-x e a tomografia, por exemplo, são ótimos para ossos e pulmões. Já a ressonância magnética é a rainha dos tecidos moles, como o cérebro e o melhor, sem usar radiação ionizante.
O ultrassom nos deixa ver órgãos abdominais em tempo real, e a cintilografia é super sensível para detectar atividades específicas, como metástases nos ossos. Uma ferramenta complementa a outra. E aqui a gente tem um exemplo prático de como essa complementariedade funciona. Neste caso, uma tomografia computadorizada conseguiu identificar mais linfonodos do que um ultrassom no mesmo paciente. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, mas sim que juntas elas pintam um quadro diagnóstico muito mais completo e preciso. E agora a gente chega na nossa última parte, onde a história fica ainda mais interessante. Vamos dar uma olhada na radiologia fora da clínica e em algumas das suas aplicações mais surpreendentes. A tecnologia de imagem é simplesmente vital para a conservação. O que a gente vê aqui é uma reconstrução 3D de tomografia e um raio-x digital do osso do tarso de um rinoceronte branco. Essas imagens ajudam a criar bancos de dados de referência que são cruciais para entender a anatomia e cuidar da saúde de animais selvagens, sobre os quais, muitas vezes, a literatura ainda é bem escassa. E não para por aí. Até na agropecuária, a radiologia tem um papel importante. E animais de produção, ela é usada em pesquisas e até na seleção de gado, analisando a estrutura óssea para entender melhor a produtividade e a pecuária. Mas uma das aplicações mais impactantes, sem dúvida, é na área forense. Radiografias feitas após a morte são usadas em investigações para ajudar a determinar a causa do óbito, fornecendo provas cruciais em casos de maus tratos ou caça ilegal. Nesses casos, a imagem se torna, literalmente, a voz da vítima. E temos um exemplo muito concreto disso. Um caso de caça ilegal de um lince lá na Suíça foi resolvido graças a uma tomografia computadorizada 3D. A tecnologia permitiu reconstruir os eventos que levaram à morte do animal, que era protegido, identificando a causa e ajudando a levar o criminoso à justiça.